começar mais uma entrevista do Espiritismo BH. Esperamos que você goste. A nossa companheira Giva Oliveira está de passagem por Belo Horizonte, esteve agora na União Espírita Mineira, fazendo uma palestra a respeito do tema Educando para a Morte. Ela que é de Campina Verde, está aqui conosco. Nós temos uma grande satisfação em recebê-la. Tudo bem, Giva? Tudo bem, Marcelo. E você? Tá tudo jóia. Graças a Deus. Então vamos às perguntas, né, Giva? Vamos. Nós gostaríamos de saber, para a gente iniciar o tema, o que é a morte dentro e fora da visão espírita? Bom, nós podemos iniciar dizendo como a morte é vista pela ciência, pela filosofia, pela religião. Vamos iniciar pela ciência dizendo que a morte é a desagregação das células que formam o corpo. É a morte, é o fim. A filosofia encara a morte como o não ser, o não mais existir, como a cessação da vida. As religiões explicam a morte como a separação entre a alma e o corpo, com a entrada do espírito no mundo espiritual, que é a verdadeira vida. A doutrina espírita vê na morte também uma separação entre a alma e o corpo, com o espírito adentrando a verdadeira vida, que é a vida espiritual, mas encara a morte como um fato natural. Não é que podemos então resumir essa definição espírita através de uma frase muito profunda de um pensador espírita que já é desencarnado, o professor Rubens Romanelli, quando ele diz que a morte é uma simples transição entre duas formas de vida, não é? E nós terminamos essa definição espírita dizendo simplesmente que a morte é a libertação. Giva, há diferenças entre as culturas no lidar com a morte? E grandes, principalmente se cotejarmos as culturas oriental com a ocidental, né? Na cultura oriental, desde a antiguidade, o homem via a morte no seu aspecto verdadeiro, que era a libertação. Naqueles povos que, além de aceitar a morte como libertação, também acreditavam na reencarnação, os velórios, as cerimônias fúnebres eram muito diferentes. Eram alegres, festivas, musicais, coloridas. Era como se fosse um cerimonial de agradecimento a Deus pela libertação de um espírito do fardo material. Agora, no Ocidente, né, a coisa muda um pouco. As religiões cristãs, que são maioria no Ocidente, nem sempre veem a morte como um fato natural. Encaram a morte de um ponto de vista assim, mais terreno, não é? Como se quisessem afirmar que a morte é uma passagem para a vida espiritual. E a maioria apenas isso. E a maioria dessas religiões infundem no homem as ideias de castigo espirituais após a morte e para, vamos dizer, prejuízo dos seus fiéis, eles acabam temendo a morte sem saber como esses castigos vão se processar no mundo espiritual, que não é explicado pelas religiões. Mas há uma tendência a um pessimismo, né? Ah, sem dúvida. E coisas terríveis. Um amedrontamento também, né? Agora, para a doutrina espírita, a coisa muda de figura, né? A doutrina espírita encara a morte como um passo para o progresso, como
uma passagem intermediária da existência, que é a verdadeira vida, que transcorre tanto do lado de lá como do lado de cá. A morte é tida pelo Espiritismo como um fato natural e que também explica como se transcorre a vida no plano espiritual. A morte é um assunto que deve ser evitado? Perfeitamente não. Porque a gente só tem medo do desconhecido, né? Quando a gente conhece alguma ideia, ainda que ela nos pareça amedrontadora, ela passa a perder a sua função de amedrontar. A gente tem medo do que não conhece. Então nós lembramos aqui Chico Xavier, numa obra que se chama Orações de Chico Xavier, que foi compilado esse livro com palavras, passagens do Chico, né? Em que ele diz que nós deveríamos sempre meditar, sempre, sobre a transitoriedade da vida sobre a Terra, sobre a inexorabilidade da morte. Ainda que nós não fizéssemos dessa meditação uma preocupação obsessiva, né? Pensar de vez em quando, meditar sobre a morte. E como a morte é inevitável, é inexorável, nós que devemos nos preparar para ela, conhecendo como ela se dá e conhecendo como a vida prossegue além da morte. Então, nós temos aí essa diferença grande, né, entre o conceito de morte de outras religiões comparadas com o conceito de doutrina espírita, né? E o que provoca o temor da morte? São muitas as razões para que o homem tema a morte. A primeira delas, com certeza, é o progresso moral e espiritual muito incipiente ainda no homem, né? E dessa incipiência do progresso moral e espiritual é que outros temores decorrem. Por exemplo, já falamos sobre as religiões que nada ensinam sobre a vida além da morte, né? Que amedrontam os seus fiéis com os castigos eternos, que não explicam como se dá a morte, né? Esse é outro motivo de amedrontamento dos homens. Outra também causa de temor para os homens seria o desconhecimento das leis divinas, né? O desconhecimento do amor e da misericórdia de Deus, né? Desconhecimento daquelas 3 leis básicas da vida, que são amor, justiça e caridade. Outro motivo que faz as pessoas temerem a morte é, por exemplo, a questão vamos dizer assim, da religiosidade, né? O que é a religiosidade para nós? É o sentimento inato, até mais ou menos cósmico, da nossa ligação com Deus, embora às vezes a gente nem siga a crença religiosa. Vai aquele sentimento inato de que estamos ligados a Deus pela sua paternidade e que fazemos parte da sua criação. Quando falta à pessoa esse sentido de religiosidade, o homem teme a morte. Então nós temos também outra razão para temer a morte, que será o descumprimento do dever, não é? O egoísmo, que torna a criatura culpada perante si mesmo, e daí lhe veio o sentimento de medo da morte, não é? E um motivo muito também comum e que merece ser lembrado seria aquele amedrontamento que a gente faz com as crianças, os adolescentes, através de conhecimentos, vamos dizer, errôneos, sobre a existência do penas eternas, castigos eternos, existência do demônio, existências do capeta, né, que muito amedrontaram a nossa infância, né? E essas ideias
assustadoras para a criança e o jovem, elas fazem cristalizar na sua mente uma coisa muito forte que leva, às vezes, esse amedrontamento até a idade adulta, não é? Então, nesse caso aí, quando fala no cristalização desses pensamentos na mente, que pode levar esse medo até a idade adulta, nós lembramos um grande poeta português, Guerra Junqueiro, que se comunicou mediunicamente com Chico Xavier naquela primeira obra mediúnica dele, Parnaso do Além-Túmulo. Ele, em vida ainda, Guerra Junqueiro, né? Ele escreveu poesias lindas. E nós lembramos aqui um trecho de uma poesia que tem a ver com essa cristalização da ideia, da qual ele diz: as almas infantis são brandas como a neve, são pérolas de leite em urnas virginais. Tudo que ali se grava e quanto ali se escreve, cristaliza em seguida e não se apaga mais. Então, aí estão algumas razões para que o homem tema a morte, né? A gente vê aí na sua resposta uma grande dose de responsabilidade dos pais, dos educadores, para com os jovens, as crianças, para poder quebrar essa cultura errônea a respeito da morte. Né? E eu digo que são felizes as crianças que hoje participam de aulas, de estudos nas casas espíritas, aprendendo as leis básicas da vida, sem esse amedrontamento. Já ficam, né? Desmistificadas desse assunto. Desmistificado. Eu tenho, na nossa escolinha de evangelização lá, as crianças que falam sobre Deus, sobre a vida espiritual, sobre o amanhã, com uma naturalidade que causa inveja, gente. Giva, em termos espirituais, a morte é um fenômeno idêntico para qualquer pessoa? Olha, o fenômeno em si, que faz parte da lei divina, não é? Ele é igual para todos. Agora, o que faz a diferença é o modo pelo qual o espírito que vai estar desencarnando entende a vida espiritual. Essa que faz a diferença. Por exemplo, uma criatura que vive honestamente, que tem uma moral equilibrada, que cumpre seus deveres, não é? Que cumpre as suas devoções espirituais com honestidade, que se liga a Deus pela oração, essa criatura vai desencarnar de uma maneira muito amena, muito tranquila, e dará menos preocupações e, vamos dizer, poupará esforços aos mentores espirituais que encarregados daquele processo de desencarnação. Agora, quando uma pessoa que tenha menos conhecimento e menos merecimento, vamos dizer, ou estrutura moral, espiritual, a coisa se passa diferente, não é? Ele não tem as condições necessárias para auxiliar os seus protetores espirituais para um desencarne mais tranquilo. E o que vai acontecer? Esse espírito desencarna, dá uma soma de preocupação maior aos protetores e pode permanecer até horas e dias ligados aos despojos materiais, aos restos mortais. Isso é muito comum a gente comprovar quando nas reuniões mediúnicas comparecem esses espíritos coitadinhos, completamente perdidos, não sabem onde estão, o que está acontecendo com eles, o que vai acontecer com eles, né? Desorientados, e que aí requerem do grupo um esforço de concentração e de doação de fluidos e recursos bem maiores, né? Mas essa que é a diferença. Mas o processo, fenômeno de desencarne é igual para todos. Me recordei aqui daquela obra do André Luiz, Ação e Reação, na qual consta um capítulo Resgates Coletivos,
onde os instrutores explicam para ele que num evento assim, onde muitas pessoas desencarnam simultaneamente, cada uma tem um tratamento diferenciado. É assim? Claro. Os primeiros socorros podem ser iguais para todos, mas o tratamento tem que ser diferenciado, porque ninguém é igual. Não há dois espíritos iguais. E mesmo morrendo da mesma maneira, cada um morre de acordo com o seu grau de entendimento e de preparo espiritual. De merecimento, né? De merecimento também. Agora, comente, por favor, a seguinte frase: morre bem quem vive bem. Olha, gente, primeiro eu posso começar dizendo que a morte não opera milagres, como a vida também não opera milagres, né? Então, morre bem quem tem uma vida, vamos dizer, morigerada, baseada em valores morais elevados, que cumpre o seu dever, que pratica o bem, que se procura se informar sobre as realidades da vida espiritual, cultiva com honestidade uma religião e que também pratique minimamente aquelas 3 leis básicas da vida, que são as leis de amor, justiça e caridade, em favor de todos, né? Morre bem quem chega do lado espiritual, com boas lembranças felizes, que não transporte consigo culpas e nem remorso. Quanto as condições para se morrer bem, nós lembramos aqui comentários do professor Dr. Elias Barbosa, que é também o meu professor de doutrina espírita há muitos anos, que nas suas palestras ele sempre comentou 3 condições importantes para que o homem entre bem na vida espiritual, que são o cumprimento do dever, a prática do bem e a ausência de remorsos. Existe uma previsão de tempo para o momento da desencarnação e este tempo pode ser alterado? Olha, os protetores espirituais, a começar por Allan Kardec no Livro dos Espíritos, também o Emmanuel no livro O Consolador, nos falam taxativamente, claramente, que a hora da morte é fatal. Quando nós voltamos à Terra pela reencarnação, nós trazemos programados todos os atos da nossa vida, todas as tarefas que temos que desempenhar, seja o de resgate, seja o de prova, com vistas ao nosso progresso, né? A harmonização da consciência é o nosso progresso. E trazemos também um cronograma dos principais atos da nossa vida. Entre eles está o momento de morrer, o termo da vida. Mas existem 2 exceções que vale a gente comentar. Vamos começar por Emmanuel, na obra O Consolador, que ele diz que existe um recurso da misericórdia divina que é denominado moratória. A moratória significa uma dilatação do tempo de vida de criaturas, por exemplo, que se responsabilizam pela fundação, pela direção de obras assistenciais, de ajuda aos pobres, aos carentes, obras de amor, né? Pode ser, inclusive, no âmbito familiar, na própria exatamente, família. Dentro da própria família. Vamos citar alguns casos. Asilos, hospitais, creches, instituições caridosas, até instituição familiar, onde alguém tem a dilatação de seu tempo de vida para cuidar de necessidades muito prementes de seus familiares. Bom, então, para que essas obras não sofram solução de continuidade, antes que elas estejam já consolidadas e que com o seu desaparecimento haveria prejuízo para os necessitados, então essa dilatação do tempo é concedida a esses espíritos, né? A essas criaturas. E também no livro de André Luiz Obreiros, da Vida Eterna,
ele conta uma história de uma mulher chamada Albina, que era muito generosa e que se responsabilizou pela fundação e direção de uma obra assistencial de grande vulto e de grande importância para os necessitados, que era uma obra ligada até uma igreja presbiteriana. Albina, chegando o tempo dela desencarnar, os espíritos protetores se reuniram na espiritualidade e acharam conveniente prorrogar o tempo de vida de Albina para que ela continuasse por mais algum tempo na direção da obra, como já dissemos anteriormente, para que não houvesse prejuízo e nem solução de continuidade dos trabalhos que beneficiavam tantas pessoas, né? Essa seria a exceção bonita. Agora vamos falar a exceção triste, que é o suicídio, que é um ato de violação à lei de Deus, que é um ato de insubmissão à lei de Deus e que a criatura comete por deliberada vontade, por vontade própria, né? Esse também é um caso de vamos dizer, de mudança do calendário, né? Um é a moratória, o outro é a antecipação. O suicídio. Né? O suicídio. Pelo suicídio. Exato. E quão grave é o suicídio perante a lei de Deus? Muitíssimo grave, é um fato muito grave, porque ele é violador da lei divina. O suicida, ao cometer esse ato, ele provoca profundas alterações e dificuldades no seu próprio espírito e no seu próprio perispírito. Então vamos dizer as causas que levam o homem ao suicídio. A primeira de todas é a falta de fé em Deus, né? A segunda é a não aceitação dos problemas, das dificuldades da vida, né? Outros se suicidam porque sempre sofrem remorso por atos praticados. Todas essas faltas, pela misericórdia de Deus, elas podem até receber alguma atenuante, porque Deus é tão bom que procura sempre uma maneira de diminuir a responsabilidade dos atos menos felizes das criaturas, né? Bom, o suicida, quando ele... Vamos falar do lado prático agora do suicídio. Quando ele fere, lesa, vamos supor, a cabeça, o ouvido, a boca, a garganta, ele fere o coração, ele automaticamente esses ferimentos são transportados para o perispírito. Eles se transportam para o perispírito exatamente naquele órgão ofendido no corpo. Bom, aí vai o suicida para o mundo espiritual inferior, né? Vai sofrer muito pela sua desobediência, né, à lei de Deus. Ele vai se sentir, vai sentir remorso, vai passar por um tempo de muita meditação, de muito arrependimento, até que ele consiga orar, consiga pedir amparo divino, né? Não é que durante esse tempo de negação ele ficou privado da misericórdia divina, que nunca deixa de socorrer os seus filhos, e nem ficou longe da proteção dos mentores espirituais que se responsabilizavam pelo socorro a ele. Mas pela a sua, vamos dizer, por eles internamente ficar muito desequilibrado, ele não percebia pela diferença vibratória também entre os protetores e ele, não percebia o socorro. Mas chega um momento para tudo, né? Quando os espíritos protetores reconhecem nele o momento adequado, vão ajudá-lo a se preparar para uma volta ao mundo, através de uma encarnação. E com certeza, neste momento, quando o perispírito vai moldar
vai fazer a forma do seu futuro corpo material, ele vai renascer com a lesão do corpo físico correspondente àquela causada no perispírito. Então, e quanto ao suicídio também, nós queremos lembrar que, apesar de ser um ato de muita rebeldia, de muita, vamos dizer, desobediência à lei de Deus, isso não impede que o espírito volte ao carreiro do progresso, que ele volte a ser a criatura de Deus como todas nós, destinadas àquela felicidade eterna, à perfeição para as quais Deus nos criou a todos. Muito bom. Sobre o suicídio, podemos lembrar mais uma coisa, um recadinho para os familiares dos suicidas, porque muitas religiões mais retrógradas, né, e mesmo pessoas mais idosas, ainda acreditam que o suicídio, o crime do suicídio não tem perdão, que o suicida vai para a pena eterna nas regiões infernais. Então vamos deixar aqui um recado amoroso, fraterno a essas criaturas cujos familiares se suicidaram, que deixem de pensar assim, que ore por eles com muito carinho, porque a oração em favor do suicida alivia muito as suas dores, fortalece a sua esperança, não é? Numa manhã melhor, enfim, dá a ele forças para reagir, para sair daquela situação de desespero, né? Todas as pessoas tenham a certeza de que o suicida é uma criatura igual a qualquer outra, que ela está destinada pela maravilhosa lei divina ao progresso e à perfeição. Giva, vamos falar um pouco agora sobre velórios? Pois não. Quais seriam os bons e os maus hábitos que a gente pode adotar quando nós vamos, comparecer num velório? Olha, primeiro eu começo dizendo que a pessoa que pretende frequentar um velório sem a intenção de praticar algum ato bom em favor da família, em favor do morto, que fique na sua casa, que ajuda muito mais. Então, vamos falar sobre os atos negativos, né, que com certeza devem ser evitados no velório. E aqui eu lembro assim, com certo desconforto, o comportamento de muitos espíritas em velórios. Apesar deles conhecerem as suas obrigações fraternas, numa ocasião como essa, não se comportam devidamente. Então, vamos falar aqui. O sofrimento do familiar do morto, o sofrimento do morto, que muitas vezes ainda, durante o seu velório, não se desvencilhou dos restos mortais do corpo, não é? Esse sentimento de respeito é um dever cristão, não é? Então, o que nós devemos evitar no velório seria as conversações fúteis, chulas, não é? O comentário sobre a vida do morto, sobre a vida alheia, sobre acontecimentos públicos momentosos que causam escândalo, né? Evitar conversas sobre evitar assuntos políticos, né? Falar sobre política, né? Evitar o trato de negócios, evitar a conversa em voz alta, evitar anedotas inconvenientes, assuntos, temas risíveis que provoquem risos, gargalhadas, né? E também evitar o uso do álcool e do fumo. São alguns atos negativos, né, que devem ser evitados. Muita coisa para as pessoas se situarem melhor, né? Porque pois não, é uma chuvarada de maus hábitos, né, que a gente se envolve nos velórios. Sim. Mas prossiga, por favor. E você falou sobre os bons atos, né?
que se deve Sim, praticar no agora velório? vamos falar dos bons. Então é isso, seria um silêncio respeitoso, um respeito também à situação delicada, de sofrimento da família, a situação delicada do desencarnado, que muitas vezes ainda também não está desvencilhado do corpo, né? Não da se sua desligou ligação, totalmente, não se o desligou espírito totalmente está do ali, né, corpo, jungido ao ainda corpo. está ali ligado, ou está por ali, né? A prece sincera em favor da família, em favor do desencarnado, o oferecimento de vibrações, de fluidos que possam colaborar para a harmonização do ambiente do velório, né? Uma palavrinha de conforto aos familiares do morto. Isso aí seria uma coisa muito interessante e muito adequada para um comportamento no velório. Vamos falar agora de cremação. A cremação está se tornando uma opção cada vez mais difundida no nosso meio social. Certo. Vale a pena a cremação ou há consequências negativas para o espírito? Olha, a cremação no nosso meio, no Brasil, é ainda uma medida nova, não é? Sem dúvida. Que muitas vezes causa-se perplexidade ou dúvida nas pessoas. Mas se nós formos analisar a doutrina espírita, não há a menor razão para se ter medo da cremação ou para tê-la como uma coisa negativa ou prejudicial ao espírito. Nós vamos lembrar Emmanuel, em algumas obras suas, em que ele fala sobre a cremação. Bom, ele diz que, e outros espíritos superiores, que a cremação é um ato perfeitamente aceitável, normal. Não há inconveniente. Mas como ainda é uma medida, ainda recente no nosso meio, que algumas cautelas devem ser cumpridas com muita seriedade. Por exemplo, não se deve cremar um corpo antes de 72 horas. E também que esse corpo tenha permanecido antes, durante 3 dias, numa câmara fria. Bom... Ou seja, então logo após o desencarne, Emmanuel sugere que ele fique numa câmara fria por 3 dias antes de ser cremado. O Espírito Emmanuel recomenda isso. Exatamente. Essa medida, ela está exposta muito claramente em 3 obras de Emmanuel, que são Caminhos de Volta, O Consolador, e naquela outra obra que nós achamos muito importante e muito informativa, né? Que é um livro de entrevistas de Chico Xavier, entrevistas organizadas pelo Marco Sintra Arantes, em que ele chama o livro Dos Hippies aos Problemas do Mundo, que ele fala claramente até sobre a câmara fria, sobre as 72 horas, né? E também temos uma obra do pensador espírita já desencarnado, Herculano Pires, que nos fala claramente sobre essas cautelas. Agora, só para a gente aclarar mais o assunto para o internauta, o motivo das 72 horas seria permitir um prazo para que tenha maior chance do espírito desligado completamente. Isso aí que nós íamos abordar exatamente agora, porque nós temos que analisar o tipo de morte, cujo corpo vai ser cremado. Nós temos que analisar o grau de conhecimento espiritual também da pessoa. Mas o principal motivo para essas cautelas todas será aquela que nós todas conhecemos, de um espírito desencarnado ainda não estar totalmente desligado do corpo. Então, o que pode acontecer numa situação como essa? O perispírito, que liga o espírito ao corpo, ainda estando ligado ao corpo, porque não houve a separação completa, ele transmite para o espírito as sensações de dor e de sofrimento que o corpo vai sofrer.
Durante a cremação. Que o corpo vai passar durante a cremação. Então, são esses aí os motivos. Agora, quanto ao sepultamento, também nós, que é um costume na nossa cultura, um costume antigo, né? Ele deve também observar essas cautelas, principalmente no que toca ao tempo vamos dizer, o tempo que antecede ao desencarne, a sepultamento, né? Que ainda o espírito pode estar ligado em alguns pontos do corpo físico. Giva, quais são alguns hábitos diários e posturas mentais que podem contribuir negativamente para o pós-morte? Vamos falar e vamos ser comportamentos e hábitos, né? Vamos começar pelo comportamento, né? Que devemos evitar, né? Sim, sem dúvida. Por exemplo, o apego exagerado aos bens materiais, aos familiares, não é? O desrespeito às sagradas funções do sexo, o descumprimento do dever, o descumprimento dos preceitos religiosos abraçados, porque Irmão X fala muito claramente que quem conhece é obrigado a praticar. Nós falamos exatamente sobre o cumprimento com honestidade da religião adotada, né? Falamos no descumprimento do dever, não é? Falamos também no egoísmo, na ociosidade, na falta de conhecimento sobre a vida espiritual. Tudo isso comprometendo a situação do desencarnante. Futura, né? Do mundo espiritual. Quanto ao comportamento, lembramos disso. Agora, quanto aos hábitos, vamos falar no excesso de alimentação, no excesso de condimentos muito fortes, né? No uso do álcool, do fumo e das drogas em geral, que nós sabemos que todas essas drogas criam uma dependência muito forte para o corpo e para o espírito, né? E que aprisionam também o espírito. Então, como a morte não traz mudanças repentinas para ninguém, não provoca mudanças repentinas, é muito difícil a gente erradicar do espírito esses hábitos infelizes. Como nós sabemos que os sentimentos e os hábitos são inerentes ao espírito que não morre e não ao corpo que morre, já dissemos que a erradicação desses hábitos infelizes no mundo espiritual fica muito difícil. E vamos falar sobre a síndrome de abstinência. Elas são muito comuns e são fartamente conhecidas e observadas nas reuniões mediúnicas, quando os próprios espíritos dependentes dessas drogas se comunicam numa profunda síndrome de abstinência, rogando desesperadamente um socorro ou que lhe seja administrado um pouquinho daquela droga da qual ele está usando, pensa que vai usar, né? Muito bem, então daí vem, como a morte não faz mudança da noite para o dia, vem aí a obrigação de nós procurarmos o mais cedo possível a mudança dos nossos hábitos e especialmente dos nossos sentimentos. Por que o excesso de condimento seria prejudicial? Porque o condimento excessivo, ele altera o corpo material, mas ele também tem uma incidência e um reflexo no próprio perispírito.
como o álcool tem, como o fumo tem, não é? Bom, para a gente então encerrar nosso bate-papo, explica para nós o que é se educar para a morte. Eu prefiro começar dizendo o que a gente deve evitar na educação para a morte. Vamos falar assim, a prática exteriores de hábitos de devoção, práticas exteriores de hábitos de devoção, a oração obrigatória, a infligir ao corpo físico castigos, o que não devemos fazer, né? Promessas para que a morte nos seja boa e que nos garanta um bom lugar no mundo espiritual. Outra coisa que não se deve fazer é a prática da caridade tardia com a intenção de comprar o céu, não é? Bom, agora, o que devemos fazer para desencarnarmos bem? Primeira coisa, nós sabemos que vivemos de lá como vivemos daqui, né? Então nós temos que nos preparar aqui para ter uma vida feliz do outro lado, né? Podemos começar dizendo que a primeira condição será a consciência tranquila. Será a prática minimamente conscienciosa das 3 leis básicas da vida, que são as leis de amor, justiça e caridade. Procurar se desvencilhar das injunções da vida material. Vamos dizer a última, que é que seria a nossa, vamos dizer, a nossa sugestão mais importante, seria o conhecimento e a prática dos ensinos libertadores do Evangelho de Jesus. E antes de falar finalmente, queremos deixar aqui uma pequena trovinha em homenagem a todos que estão nos assistindo, que não deixa de ser um resumo de tudo que nós falamos aqui. No caminho para Deus, da minha crença me valho, mas se junto à fé ao bem, posso chegar pelo atalho. Obrigada. Ô Gilva, nós aqui agradecemos de coração a sua participação e no futuro, se passar novamente por Belo Horizonte, procura a gente, né? Mas com certeza. Prazer em tê-la conosco novamente. Muito obrigada. O Espiritismo BH te agradece de coração. Muito obrigado. Então, o que achou desta entrevista? Dê a sua opinião acessando o Fale Conosco. Até breve!